Shalom, meus amigos. Aqui é o pastor Carlos Alexandre, da Missão Bereshit. E como prometido a vocês, nós estamos dando continuidade a essa série denominada Mistérios Revelados. Esse é o terceiro vídeo, né? É a terceira parte. E ela tem como tema Quando o Et se fez Veet. Tornou possível sermos um com Ele e o Pai. O que é isso? O que esse tema está querendo dizer? Na verdade, esse tema ele está pautado em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu queria que vocês estivessem acompanhando, porque Gênesis capítulo 1, versículo 1 tem muitos mistérios revelados aqui apenas nesse versículo. Um versículo que é composto por 7 palavras, né? Na verdade diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, que no original é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. São 7 palavras que compõem esse versículo, capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1. 7 palavras, mas 7 palavras que são ricas em muitas revelações, e até mesmo a questão de termos aqui 7 palavras já traz uma grande revelação dos 7 tempos, mas isso é algo para nós falarmos e tratarmos em outro vídeo, né? E fique apenas atento, eu vou deixar uma dica aqui, que o Et, tem um primeiro Et aqui, é a 4ª palavra, né? Está no centro aqui desse versículo. Mas de início, né, nesse versículo aqui, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, nós podemos dividir, na verdade, esse versículo em dois tempos distintos. E eu queria começar a tratar o primeiro tempo que é demonstrado aqui nesse versículo 1 de Gênesis 1. Primeiro nós vemos a figura do Criador. Nas 3 primeiras palavras nós temos a figura do Criador. Bereshit bara Elohim. Ou melhor, no princípio criou Elohim, criou Deus. Então nós temos aqui a figura do Criador nessas primeiras 3 palavras do versículo 1. Depois, nas 3 últimas palavras, nós temos a criação. No princípio criou Deus, o quê? Ele criou os céus e a terra. Então nós temos a figura do Criador e temos a criação, aquilo que foi criado. Só que repare que entre o Criador e a criação nós temos uma palavra hebraica aqui, que é a palavra et. Essa palavra, na verdade, ela não tem um significado próprio no hebraico, né? Quando vem trazer para o português, ela não tem um sentido próprio. E agora, a primeira coisa que a gente precisa atentar aqui é que a letra Aleph e a letra Tav são, na verdade, a primeira letra. Aleph é a primeira letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, e a letra Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Então, Et, nós temos aqui Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, e Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Por que é importante nós notarmos isso? Porque não sei se você se lembra, mas Yeshua, né, ao trazer a revelação lá de Apocalipse a João, lá em Apocalipse capítulo 22, no versículo 13, diz assim: prestem atenção, disse Yeshua, venho em breve e minha recompensa está comigo, para dar a cada pessoa de acordo com o que tiver feito. E agora olha que revelação, ele diz, eu sou o Aleph e o Tav. Em outras versões diz, eu sou o Alfa e o Ômega, que é a primeira e última letra do alfabeto grego. Tem até mesmo versões que diz, eu sou o A e o Z, que é a primeira e última letra do nosso alfabeto, né? Mas na verdade, quando Yeshua se revela ali, ele diz, eu sou o Aleph e o Tav. Essas são as 2 palavras corretas aqui nesse texto. Então ele diz que ele é o Et, e é isso que é importante que você esteja nesse momento
conectado. Ele está se revelando, quando ele diz eu sou o Aleph e o Tav, ele está se revelando como aquela palavra et, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Agora entenda uma coisa. Se Yeshua está falando que ele é o Aleph e o Tav, logo ele está dizendo que ele é o et de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então nós precisamos reparar nessa frase, né, de Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaret, que de um lado nós temos o Criador, do outro nós temos a coisa criada, como nós já falamos, e entre o Criador e a coisa criada, nós temos o Et, que é Yeshua. Então ele estava no princípio como mediador entre o Criador e a criação. Então, quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós vemos lá em Gênesis a revelação de Yeshua, do Mashiach. O Mashiach sendo o mediador entre o eterno, o Criador, e a criação, sendo o conector dessa criação. E isso é exatamente o que diz João no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 3, diz assim, versículo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E aí no versículo 3, todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Nós compreendemos João quando nós olhamos para Gênesis. E não é à toa que João começa exatamente da mesma forma que se inicia Gênesis, com a palavra Bereshit, no princípio. Assim como em Gênesis capítulo 1, versículo 1 inicia, no princípio criou, aqui em João nós temos também no princípio. Porque João quer que você seja conectado, ele está dizendo, eu estou falando acerca daquilo que estava descrito lá em Gênesis, que foi descrito por Moshe. Então ele te leva ao capítulo 1 de Gênesis, e principalmente a esse versículo 1. E diz aqui ainda em João que todas as coisas vieram à existência por meio dele. João está falando desse Et, desse Aleph e Tav, que está entre o Criador, entre Bereshit, Bara, Elohim, e Hashamayim, Ve'et, Haaret, céus e terra. No princípio, Deus criou, através do Et, através de Yeshua, os céus e a terra. Então nós vemos aqui João trazendo essa revelação que estava lá em Gênesis capítulo 1, fazendo essa conexão, mostrando que Yeshua, o Mashiach, estava lá na criação, quando o Criador trazia todas as coisas através do seu Filho, através de Yeshua, através do Et, ele estava trazendo à existência todas as coisas. E ainda tem outra coisa aqui, outra revelação que é oculta dentro desse texto. Que nós temos aqui nessa dinâmica a figura do Pai criando através do Filho, trazendo à existência as coisas através do Filho. E essa é a figura de um filho servindo ao Pai na criação. Ali estava Yeshua, o Et, servindo ao Pai na criação. E interessante que quando nós pegamos o hebraico revela algo tremendo. Porque se eu pego as palavras, as letras das duas primeiras palavras, Bereshit, Bara, se você pegar essas letras, Bereshit, Bara, no hebraico, são também as mesmas letras que formam a frase Bara Yesharet Av, que quer dizer, sabe o quê? O filho servirá ao pai. Então, nas duas primeiras palavras do capítulo 1, versículo 1, Bereshit, Bara, nós temos uma revelação oculta, que é uma outra frase que diz que o filho servirá ao pai. Gente, isso é tremendo. Você vê a importância do hebraico, de nós compreendermos o hebraico para podermos compreender as revelações ocultas que tem dentro das Escrituras. E ainda tem mais. Vamos lá. Se você pegar, e eu queria que você observasse aí na tela, a segunda, a terceira e a quarta palavra desse versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis.
Você pode ver aqui que se pegarmos a última letra, e isso é chamado de sofetevot, né? Pegar as últimas letras de uma palavra. E se você pegar as últimas letras da segunda palavra desse versículo, da terceira e da quarta, dessas três palavras, pegar a última letra dessas três palavras, nós vamos formar a palavra emet. E emet significa verdade. Então, a verdade estava presente ali também nesse capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Mas o que é emet? O que é essa verdade que está oculta ali nessas palavras do primeiro versículo de Gênesis? Aqui nós temos novamente a revelação de Yeshua presente ali na criação. Pois o próprio Yeshua, lá em João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho. E aí olha, a verdade e a vida. A verdade, ele se revela sendo a verdade, sendo o emet. Então ele está se revelando, eu sou o emet, que estava lá presente no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. A verdade, a palavra, o verbo, ele se revela ali. E continua o versículo ainda dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz então aqui, nesse texto de João, que ele é a verdade, que está revelada através desse sofetevot, dessas três últimas letras, dessas três palavras, formando a palavra emet, e ele se revela ali: eu sou o emet que está lá, eu sou a verdade, e ainda se revela como o mediador entre o Pai e a coisa criada, porque ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou melhor, a coisa criada não chega ao Pai a não ser por meio dele. Ele é o mediador. Então aqui ele se revela mais uma vez como mediador entre Criador e coisa criada e como a verdade presente ali no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Mas vamos continuar a nossa revelação. Essa foi a primeira fase, né? O primeiro tempo de revelação, quando nós tínhamos o Criador, a criação e Yeshua ali, através dessa palavra et, o Aleph e o Tav. Mas agora nós temos um segundo tempo, uma segunda revelação em um tempo distinto desse, que é a segunda parte. Nós vimos que ela é dividida, esse versículo, em 7 palavras. Nós analisamos as 3 primeiras palavras separadas das 3 últimas e Yeshua no meio como o mediador dessas 6 palavras. Agora nós vamos ver as 3 últimas palavras, porque acontece algo muito interessante. Então nós vimos uma primeira fase, onde entre o Criador e a coisa criada estava o Et, que é Yeshua, como nós já vimos revelado lá em Apocalipse. Eu sou o Aleph e o Tav, como mediador da criação. Agora, nessa segunda fase, a da coisa criada, é a fase da coisa criada, é a fase do céu e da terra. Hashamayim ve'et haaretz. Aqui nós temos uma alteração, observa. Nós temos uma alteração da palavra et. A palavra et, que era formada pelo Aleph e o Tav, agora ela vem para dentro da coisa criada, entre o céu e a terra. Ela vem aqui, mas ela ganha uma letra aqui, que é a letra Vav, que vem antes do Aleph e o Tav. Essa letra em hebraico, a letra Vav, ela é o número 6. Não sei se vocês sabem, mas no hebraico nós não temos os números como nós temos no português. O número nada mais é do que a própria letra. Então as letras representam números no hebraico. E a letra Vav representa o número 6. E como é de conhecimento de todos vocês, o número 6 é um número que representa o homem. Então qual é a mensagem aqui? Que o Et se fez Vet. E esse é o tema que nós estabelecemos aqui como tema dessa terceira série, né, desse terceiro vídeo da série Mistérios Revelados. O Et se fez Vet, se tornou Vet. O que quer dizer isso? O Et se tornar Vet. A partir do momento que eu tenho o Vav, que representa o homem, se o Et é Yeshua, o Aleph e o Tav é Yeshua, como em Apocalipse diz, então o Ve'et, Vav é o homem, é Yeshua revelado como homem. Então está falando de quê? Mais uma vez confirmando, João,
Porque João diz, a palavra, o et, se tornou um ser humano, se tornou veet e viveu entre nós. Isso está em João, capítulo 1, versículo 14, falando que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele se fez um ser humano. Então, por isso que a palavra aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ela recebe o vav, que representa o homem. Ela está revelando, na verdade, Yeshua, o Mashiach, vindo em forma de homem. Gente, isso é tremendo, isso é lindo, mas não para por aí. Existe algo aqui também ainda tremendo no meio disso tudo, e para isso eu vou ler 3 textos para vocês. O primeiro, Filipenses capítulo 2, versículo 7 a 9, que diz: esvaziou a si mesmo, ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são. Olha só, o et se tornando veet. Tornou-se como os seres humanos são. E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte. Morte de estaca como um criminoso. E agora olha que lindo. Portanto, Deus o elevou ao lugar mais alto e lhe deu o nome acima de todo o nome. O et se fez veet, morreu, né? Foi obediente até a morte. E o Pai o elevou e o colocou no lugar mais alto e lhe deu um nome acima de todo o nome. Isso está em Filipenses capítulo 2, do versículo 7 a 9. Mas eu vou continuar lendo, depois nós vamos meditar. Veja 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Diz, pois Deus é único e há um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem? Yeshua, o et, o Messias, um ser humano, veet. Só há um mediador, é o que está dizendo o texto aqui. Assim como havia um mediador, o et, entre o Criador e a criação, e a coisa criada, agora entre céus e terra, nós temos também um mediador, Yeshua, ser humano. Por isso recebe a letra Vav, a letra que representa o homem. Mas não para por aí. Continua agora Efésios, capítulo 1, versículo 19 a 23, que diz, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Está falando do Eterno que ressuscitou a Yeshua dentre os mortos. E pondo à sua direita nos céus. Olha como ele é elevado, como diz o texto acima. Acima de todo principado, poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Agora vamos fazer a conexão, gente. O et, aquele que era o mediador entre o Criador e a coisa criada, agora se torna veet, que é Yeshua, homem, Vav como símbolo do homem, ele se fez homem, habitou entre nós. E agora, olha o que acontece, ele está como mediador entre céus e terra. Por isso Timóteo diz que há um só mediador entre Deus e a humanidade, entre o céu e a terra. E ele revela quem? Yeshua, um ser humano, um veet. Que coisa tremenda, gente. Mas olha só, no mundo espiritual ainda acontece outra coisa aqui. Porque esse lugar elevado, esse local aqui, entre céu e terra, era um local onde nós tínhamos autoridade exercida por principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. E agora ele se coloca nessa posição e diz aqui o texto de Efésios que ele coloca todos esses principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal debaixo dos seus pés. Ele sujeita tudo isso debaixo dos seus pés e aí faz algo tremendo com a igreja. Ele se faz cabeça.
e se faz cabeça e diz que a igreja é seu corpo. Logo, se ele ao se tornar Veet, assume essa posição de autoridade sobre todo o principado, potestade, domínio e coloca todas essas potestades debaixo dos seus pés e nos faz corpo, logo ele sujeita todas essas forças também debaixo dos nossos pés, porque ele revela que ele nos faz corpo e somos corpo do Mashiach se nós estivermos nele. Por isso que Paulo o tempo todo ele diz em Cristo, em Yeshua, no Mashiach, precisamos estar conectados a ele, porque se estivermos nele, se estivermos ligados a essa cabeça, a cabeça que ele é, logo estaremos também nessa posição de autoridade entre céu e terra, com todas essas forças espirituais debaixo dos nossos pés. Isso é tremendo, gente. E olha só, Yeshua, ao se fazer Veet, quando o Et se torna Veet, ele traz reconciliação entre o homem e o Eterno. E ele traz uma reconexão, ou melhor, ele reconectou os céus e a terra. Há um alinhamento perfeito que ele vem operar aqui. Então, se nós estamos em Yeshua, estamos no Pai. Essa é uma grande mensagem. Por isso que lá em João, capítulo 17, versículo 20 e 23, e esse é um texto para finalizar, ele diz: oro não apenas por eles, mas também por aqueles que confiarão em mim. Está falando de você, meu irmão. Por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás unido a mim e eu a ti. Oro para que eles estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A glória que me deste, eu lhes dei, para que possam ser um, como nós somos um, ser um como nós somos um. Olha o que Yeshua fala. Eu, unido a eles, e tu a mim, para que eles sejam apenas um, e que o mundo possa perceber que tu me enviaste, e que tu os amaste como a mim. Yeshua, o mediador entre o Criador e a coisa criada. Yeshua, o mediador, o único mediador entre céus e terra. Yeshua como aquele que reconecta, aquele que faz a conexão entre céu e terra. E se nós estivermos em Yeshua, nós estamos nessa posição. Céus e terra se alinham e aí a revelação é tremenda e a glória é manifesta sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que estejamos unidos a Ele, porque se estivermos em Yeshua, estamos unidos ao Pai, ao Eterno. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Shalom, shalom.